Quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio. Matheus Pereira, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Dali, Carla, prazerão estar contigo, minha amiga. Passamos uma temporada aí de desencontro de agendas. Tô de volta, com gás. Eu acho bom, hein? Eu acho bom. Ô, Matheus, amanhã vão parar o Rio Grande do Sul. Exatamente, Carla. A gente tem necessário, né? O que vem se observando, né? Essa movimentação, gaúchos, eles têm por tradição essa maneira mais reacionária, né? De se lidar com problemas que são, assim, na minha percepção, bem necessários ali e com causas bem reais, por se dizer, viu, Carla? Você sabe, Matheus, que eu ouvi de um analista essa semana que o mercado de grãos, de uma forma geral, acabou ficando bastante em alerta com essa manifestação, porque de fato ela pode começar no Rio Grande do Sul, ela pode ganhar um âmbito maior em plena colheita da segunda safra e a logística, de alguma forma, ficar ali com certo comprometimento. Você vê que realmente a gente pode sentir um pouquinho nesses próximos dias na logística para os grãos em função dessa legítima manifestação? Carla, a causa ela é real, ela é necessária, a gente tem que criar discussões. Só que já participei, Carla, sempre, enfim, as pessoas talvez me conhecem aqui, você já cansou de me escutar repetir isso, né? Eu sou filho, neto, sobrinho de produtor. No passado, já estive presente numa das maiores manifestações do nosso setor, que foi o Tratoraço, em 2006 ou 2007, se não me engano. Fui a Brasília junto com a família protestar. E a gente observava que eram causas que ganhavam mais proporção, com mais rapidez. Atualmente, né, a gente vê realmente confinada ainda, né, a região do extremo sul do Brasil, né, em especial no território dos nossos compatriotas gaúchos. A gente não vê essa escalada, né, apesar de apoio indiscutível que nós aqui da região central brasileira temos, né, a causa gaúcha. Ainda a gente não viu essa manifestação tomar essas proporções em direção à região central, sudeste do nosso país, mas tudo começa com essas manifestações, né, pontuais, essas Sim. paralisações pontuais, cara, para que em outros momentos a gente vá ganhando força, né, a fim de se expandir por todo o Brasil. A gente vai ter que acompanhar e saber como é que vai ser o 30 de maio de 2025 para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Agora, Matheus, eu queria, hoje, eu acordei pensando nisso, eu queria entender como é que está a demanda pela soja brasileira, não só na exportação, mas internamente também. Eu queria entender se a gente vai ter soja para entregar para todo mundo que precisa da nossa soja, se os chineses não puderem comprar dos americanos. Porque o Donald Trump quer impor tarifas, aí o tribunal falou negativo, vamos anular essas tarifas. Como é que vai caminhando esse mercado, Matheus? Como é que tá a demanda pela nossa soja e quanta soja a gente tem para entregar para o mundo? Carla, eu adoro esse mercado agrícola, porque ele acaba colocando muita gente para queimar língua, né? Da onde que falam com muito rodeio sobre situações que pouco conhecem. Há 2, 3 meses atrás, ou talvez até antes disso, cara, tínhamos aí pessoas, né, alegando que a maior safra do Brasil vai gerar superávit de estoques finais, vamos passar para os maiores estoques da soja. E a gente alertando aqui incessantemente que, apesar do conflito, da tentativa de reconciliação, os chineses continuam concentrados no Brasil, já por esse hábito construído, essa logística mais favorável. Os chineses não vêm só ao Brasil exclusivamente porque existem tarifas contra os norte-americanos. Eles vêm porque temos qualidade, sustentabilidade, disponibilidade, temos logística, tudo melhor e mais eficiente que os norte-americanos. Então o que a gente está vendo por agora é o puro reflexo do que a gente vem alertando a clientela e todo o mercado brasileiro, mundial, sobre que os chineses estão concentrados no nosso país, Carla. Já temos aí cerca de 63 milhões de toneladas da nossa soja compromissada para exportação. É 11% a mais que o ano passado, é 16% acima da média dos últimos 5 anos, é um recorde de soja já compromissada para exportação no período. E estamos em linha, Carla, estatística, de ultrapassar as 110 milhões de toneladas exportadas da soja brasileira esse ano. Então, uma safra recorde vai destruir os preços da soja no Brasil.
Se a gente contribui, se a gente coloca em pauta realmente uma demanda interna de 58,4 milhões e quase 110 milhões de toneladas exportadas do Brasil esse ano, a gente encerra o ano comercial com estoques semelhantes ou até inferiores ao ano passado. Então, essa relação de que há muita produção gera pressão ao mercado, ela já não é mais verdade já há muito tempo. Então, talvez a turma que sempre fala na mesma ladainha, a mesma conversa repetida, tá talvez na hora de atualizar um pouquinho da teoria, né? E olhar um pouquinho mais para dentro da prática, Carla. Porque na prática a gente tem realmente essa capacidade de gerar uma escassez, assim como foi o ano passado, da soja produzida no Brasil, que está em linha de exportação com muita agressividade esse ano, Carla. Matheus, como devem ser os próximos meses? Porque como a gente tinha bastante, ou a gente tem bastante soja disponível para embarcar, eu queria entender como deverão ser os próximos meses, o quanto a gente já tem comprometido com a comercialização e aquilo que o produtor ainda tem para vender e fazer novos negócios. E qual é o cenário de oportunidades que essa soja vai encontrar? Carla, fazendo um cálculo bem rapidamente, né, a gente ainda tem cerca de 67 milhões de toneladas, então a gente já vendeu cerca de 100 milhões, tá? Soja comercializada da base da mão do produtor rural, que já colocou em linha de escoamento, já Uhum. está na cerealista, na trade, na indústria, ou está numa corretora que ainda não foi colocada a mercado, mas já saiu da mão do produtor, cerca de 100 milhões de toneladas, então a gente tem cerca de 67, 68 milhões ainda a ser comercializada. Em volumes absolutos, ainda é muita soja. Em volumes percentuais, estamos dentro da média. Tá? Percentualmente, já vendemos aí um pouco mais de 60% da safra nacional esse ano até o momento, que Uhum. é dentro da média, estamos adequados aí com a realidade do campo do dia a dia. O volume absoluto é maior, sim, só que também a demanda indústria interna e exportação é superior ao que a gente observava no ano passado, cara. Uhum. Bom, então isso quer dizer que o segundo semestre pode ser um tempo de bons negócios ainda para essa comercialização desse pouco mais de 67 milhões de toneladas. O produtor vai encontrar oportunidades interessantes, Matheus. Sim, Carla, eu sempre coloco esse asterisco assim, só para diferenciar algumas realidades do Brasil, tá? O Brasil, apesar de sermos só uma nação, há várias e distintas realidades produtivas no nosso Sim. país. Como a gente vê agora, o próprio gaúcho, né, sofrendo impiedosamente, algumas regiões até do sul, no Paraná, por exemplo, sofrendo ali com frio excessivo, algumas regiões que passavam por estiagem, Mato Grosso que passa agora por uma safra impecável de milho de segunda safra. Então, assim, são realidades muito distintas, Carla. E nessa distinção, a gente tem algumas realidades, talvez a maioria do Brasil, que usa de armazéns terceiros, pagando armazenagem terceirizada, tá? Pagando quebra técnica, Sim. quinzenal, mensal, pagando armazenagem quinzenal ou mensal, pagando recepção, pagando descontos, que muitas das vezes, se colocado na ponta do lápis, é um custo que ele chega a ultrapassar R$ 3,50, R$ 4 por saca por mês. Hum. Usando também do uso da oportunidade da remuneração do capital investido, que às vezes o dinheiro na mão você consegue fazer um bom negócio, consegue antecipar uma dívida, pagar alguma coisa, enfim, ou alocar em recursos usando taxa básica de juros que está muito elevada, a Selic elevada, ela consegue também ser favorável para quem tem o capital em mãos por agora. Uhum. Tá? Então, esse custo 3,54 ele tem que ser colocado na ponta do lápis. Eu estou colocando esse cálculo usando que a realidade média, a maioria do Brasil, que é Uhum. aquele não ter armazenagem própria, paga caro por armazenagem, paga caro por quebra técnica. Então, isso é a média e a maioria do Brasil. Tá? Cara, então, nessa média, a gente tem que entender que o custo 3,54 ele é pesado. Muitas das vezes o produtor que está aguardando que a soja suba 5, 10, R$ 15 por saca, a gente está falando de 4, 5 meses de uso do capital que ele está aguardando para essa soja subir, que poderia estar sendo vendido agora e alocado esse recurso de maneira um pouco mais eficiente, assim dizendo, cara. Mas, em termos de preços práticos, os preços do segundo semestre já estão mostrando uma elevação muito agressiva, cara. Eu abri aqui, deu um probleminha no site, ele está recalculando aqui rapidamente. A gente tem hoje soja, junho, agora já essa semana, né, virando mês na próxima semana, para embarque e pagamento junho,
R$ 135. E a gente já tem um agosto a 141. Olha Então, só. assim, 3 meses de diferença, tá? A gente tem cerca de R$ 6, R$ 7 de diferença entre os valores, que é basicamente na ponta do lápis dessa média dos produtores no Brasil, elas por elas. Aguardar para vender no agosto ou vender no junho, pode ficar elas por elas nessa realidade média do nosso país, viu, Carla? Ou seja, o custo Apesar de que os preços segundo semestre estão melhores. Ou seja, o custo de carregar a soja pode compensar ou neutralizar essa oportunidade, essa diferença para cima que os preços para o segundo semestre vão registrando nesse momento. Dá para compensar isso de outra forma, Matheus? Ou seja, qual seria a melhor estratégia para o produtor nesse momento? Travar agora parte dos seus preços para entregar mais à frente, olhar um pouco mais, ou vender, como você falou, e alocar esses recursos de uma outra forma, deixar esse dinheiro rendendo de uma outra maneira, principalmente olhando para essa Selic que é mais alta em 20 anos. Qual a melhor estratégia seria posta agora para o produtor, Matheus? Também pensando que a gente tem estratégias diversas dentro de um Brasil muito diverso. Carla, é algo que a gente tem praticado muito com a nossa clientela aqui, né? A gente tem hoje mais de 2.300 clientes em todo o Brasil, né? Do Rio Grande do Sul a Roraima. Algo que está muito comum é que o mercado está sangrento. E ele não está confinado só no agronegócio, tá? A indústria está sangrenta, o setor de serviço, o setor comercial está sangrento, esses juros elevados, esse esganamento fiscal do governo tem promovido ao nosso país, né? Gastando sem parar, uma curva ascendente da endividamento público do nosso governo federal, impede com que o nosso Banco Central possa proporcionar, né, um palco melhor para o empresariado, que vai desde nós, do setor agrícola, até o setor têxtil aí do país, né? Então, o mercado como um todo ele está sangrento. E nessa sangria, o capital em mãos vale muito. A gente vê que hoje produtores capitalizados, os que estão com soja em mãos para fazer negócio no próximo ciclo, estão conseguindo excelentes ofertas no disponível, no à vista, tá? Então que esse uso do recurso hoje, o dinheiro ele é como ouro hoje, né? O dinheiro em mãos, ele está escasso, a gente vê esses elevados níveis de inadimplência, tá? A nível nacional, até fiz um vídeo outro dia para minha rede social, para quem quiser também, às vezes por lá eu consigo ter uma liberdade um pouco maior para falar sobre temas distintos, né, do nosso setor, mas hoje a inadimplência, não estou falando do endividamento. O endividamento nacional no país já ultrapassa 75%. 3 em cada 4 pessoas no Brasil estão endividadas. A inadimplência, que é o endividado que não está pagando os seus compromissos em dia, já ultrapassa a metade do país. Olha só. Metade do país está inadimplente. E não é problema do nosso setor. Tá? Antes que venha lá os contra agronegócio levantar a bandeirinha dizendo que produtor da calote, ó, vão tomar banho na soda. Tá? É metade do Brasil que está endividado por uma ineficiência, né, governamental em criar controle fiscal e criar ânimo ao empresariado em tomar risco. Tá? Então a gente tem essa inadimplência que ela assombra o bastidor de todo o mercado, não diferente do nosso setor do agronegócio, tá, cara? Então o que faz valer muito a adimplência. Hoje o produtor com capital em mãos para fazer negócios à vista consegue excelentes negócios para um próximo ciclo safra. Tá? Então vale estudar esse à vista, vale estudar essa negociação, que pode ser um excelente negócio para a safra 25-26. Que aí a gente entra em outro tema, né, que falo muito nas minhas palestras quando estou Brasil afora. Essa semana tem palestra, semana que vem tem palestra, e que é esses macrociclos de grandes distorções de preços finais da soja, chegou ao fim. A gente passou por isso no passado várias vezes, inúmeras vezes, vamos passar isso no futuro, só que esse macrociclo de grandes distorções acabou. Então, talvez esperar grandes saltos ou grandes pressões aos preços finais da soja não é mais uma realidade. Tá? Isso aí eu precisaria de mais tempo assim, para a gente poder explicar isso como eu faço nas minhas palestras. Tenho mais tempo, mais liberdade para estar falando, mostrando graficamente, né, cara? Sim. Mas o dinheiro hoje em mãos para fazer negócio vale muito, tá, cara? Então, talvez tá aí uma grande estratégia para quem está nos escutando, é saber usar da oportunidade do dinheiro em mãos, tá? Que é ou usar de uma taxa básica de juros elevada para se beneficiar, ou até mesmo fazer negócios aí antecipando pagamentos. Exatamente. Acho que a gente pode, inclusive, Matheus, trazer
uma entrevista onde a gente tem um espaço mais alongado para a gente falar sobre isso, porque de fato a gente, claro, vai tratar desse assunto olhando para a soja, mas precisamos ampliar essa discussão para que o produtor entenda que quando ele vende a soja, aproveita esse momento, evita esse custo, essa quebra técnica e tudo mais, e usa esse dinheiro de outra forma, ele pode se capitalizar melhor, ele pode depender menos de ter que ficar nessa angústia, por exemplo, de esperar um plano safra. Então, tudo isso passa pela capitalização do produtor, que é um tema muito sensível, muito delicado, que, como você falou, o produtor é mais um profissional que está encarando esse Brasil difícil que a gente está vivendo, mas o setor econômico todo está sentindo muito. Todos os setores estão fragilizados e o produtor é só mais um deles. E é muito bom a gente trazer essa mensagem para ele de que há uma solução, de que há uma saída, né, Matheus? Exatamente, Carlos, exatamente, sim. E nesses cenários, né, caóticos que vivemos, né, isso acaba forçando uma reeducação dos setores como um todo, não diferente para o nosso setor do agronegócio, tá, Carla? A gente vê que cada vez mais produtores estão, né, por essas tarifas, né, não tarifas, mas essas taxas de juros exorbitantes, chegam a ser obscenas, né, em algumas regiões que, Sim. enfim, o crédito é um pouco de mais risco. Acabam forçando os produtores a pensarem, né, na capitalização própria para tirar esse funding, né, tirar esse financiamento privado para usar o próprio recurso próprio. Então, acaba criando, né, talvez uma solidez a longo prazo, onde o produtor consegue, no longo prazo, ir aumentando gradativamente sua margem de lucro usando o teu próprio recurso. Tá, cara? Então, é, esses cenários, né, de muita diversidade, muitos problemas, né, acabam gerando também oportunidades ao próprio amadurecimento do nosso setor, que é um setor que tem uma maturidade agronômica excepcional. O Brasil é referência em controle agronômico em todo o planeta. Os norte-americanos não são mais a nossa vitrine, nós que somos as vitrines deles em termos de tratos culturais agronômicos, né? Cuidar da Sim. lavoura e produzir bem com os recursos que temos. Mas a parte financeira, a gestão financeira, contábil, a gestão de proteções, que é o nosso caso aqui na Pátria, ainda está engateando o nosso país, mas são cenários esses, né, que forçam curvas de aprendizado muito elevadas, viu, Carla? Que a gente vai, tenho certeza, a gente vai sair esse buraco onde o nosso governo nos colocou, aonde o ciclo de commodities também havia nos colocado, muito mais maduros, né, em termos de nação do que tínhamos há 4, 5 anos atrás, viu, Carla? É isso mesmo. Matheus, quero muito te agradecer, a conversa de hoje muito produtiva, como sempre, e vamos juntos alinhando mais conteúdos nas nossas redes sociais, inclusive. A gente está sempre junto de alguma forma para trazer mais conteúdos ao produtor, sempre com um viés diferente, diferenciado, talvez seja a melhor palavra, e tenho muita sorte dessa parceria contigo, viu, meu amigo? Obrigada e um bom restinho de semana para você e para todo o time da Pátria. Eu que agradeço, Carla. Um grande abraço para ti, minha amiga, e para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira. Amém. Até quinta-feira que vem. Fiquem com Deus também. Até mais. Obrigado, meu amigo. Um abraço.